Boa noite, já estamos iniciando o nosso terceiro episódio do nosso podcast Vozes que Inspiram e hoje temos a honra de receber Clarissa Queiroz, que é mãe atípica, servidora pública, nutricionista e que tem uma vasta experiência e atuação no campo da seletividade alimentar, com um olhar atento e sensível para as demandas atípicas, para potencializar, para que nossas crianças, para que os nossos adolescentes possam estar se inserindo, né, Clarissa, através de alimentação e a sua inclusão acontecendo, porque se alimentar é importante e esse, né, eu sempre digo, é o terror de toda casa atípica, a questão da seletividade alimentar. Ela amedronta muito, né, as famílias atípicas, as mães que querem ver seus filhos se alimentando e encontram, né, nesse processo muitos desafios, aflições, anseios, angústias e precisam encontrar, né, um profissional, uma profissional com sensibilidade, com conhecimento para estar direcionando todo esse processo e ele acontecer de forma tranquila, respeitável também. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, ter aceitado participar e eu tenho certeza que trará muitas contribuições riquíssimas e valiosas para todas as pessoas que vão estar nos acompanhando. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite. Para mim é sempre uma honra estar aqui falando sobre esse tema tão importante e que ainda ele tem muitos tabus, né, e que a gente precisa trabalhar tudo isso dentro da família e principalmente no tratamento dessas crianças. Com certeza, Clarissa. A gente sabe que a questão da seletividade alimentar, o que eu digo isso também, enquanto mãe atípica, a gente escuta e presencia muito julgamento. Sim. Se você e orientação de formas, né, erradas. Se você deixar sua criança com fome, ele vai comer. É um grande mito. É um grande mito isso, porque a criança, ela não vai comer porque ela vai sentir fome, não. Existem as causas que desencadeiam essa seletividade, né? E a gente precisa estar atento a cada uma delas. Aproveitando e falando sobre essas causas, cite elas. Hoje, a gente existem muitos estudos que esclarecem essas causas, né? E quais seriam essas causas? A primeira que a gente, como nutricionista, a gente precisa avaliar que seria uma causa orgânica, né? Assim, muitas vezes a criança não come por ter algo que esteja atrapalhando ali no organismo dela. Seja uma dificuldade de deglutição, seja uma infecção intestinal, até mesmo as próprias alergias, elas causam essa seletividade. E muitas vezes essas crianças atípicas, elas são não verbais. Então, assim, elas têm essa dificuldade de resposta, de informar para a família, para a mãezinha, se está doendo, se tem algo inflamando, como é que está esse organismo. Então, a gente precisa investigar essa questão orgânica. Além da orgânica, existem as causas comportamentais, né, que são aquelas que é a chamada rigidez de comportamento das crianças. Existem as sensoriais, porque comer é um processo sensorial. Só comer é sensorial, então, assim, tem as questões de texturas, sabores. Então, tudo isso também influencia. Existem as questões também de comportamento familiar, que você precisa avaliar. Como é que estão essas questões? Existem as questões orais, né, que é a parte da mastigação, da questão oral da criança, ela mastiga, ela deglute, tudo isso influencia. E é importante a gente deixar claro que cada causa existe um trabalho em conjunto, mas também tipo oral, é a fono que a gente vai avaliar, não é a parte do nutricionista. O nutricionista ele vai estar junto dessa equipe. Mas esse processo da equipe multidisciplinar ele é fundamental. Justamente para que a gente tenha um olhar e identifique qual é a causa que está ocasionando essa dificuldade alimentar dessa criança. E a gente vê isso, né, Clarice, como eu disse anteriormente, muito presente dentro dos lares e principalmente nos laudos, né, de crianças TEA. A seletividade alimentar, né? A dificuldade desse acesso. Dávila, eu gosto muito de sempre estar frisando, a gente saber diferenciar algumas nomenclaturas. Sim. Porque culturalmente a gente fala muito da seletividade alimentar. Mas existe a seletividade e existe a dificuldade alimentar. Geralmente, quando os pacientes chegam para mim, eles chegam na dificuldade. Porque a seletividade, qual é a diferença que existe entre eles dois?
né? A seletividade, ela é aquele paciente que seleciona os alimentos, mas é aquele paciente que vai à mesa, é aquele paciente que come acima de 25 alimentos. É uma questão alimentar, mas que os pais conseguem ainda ter um controle. Uhum. Mas aí é um processo que ele vai se aumentando. Quando ele chega na seletividade, que ele não é tratado, ele leva para a dificuldade. Porque ele começa a selecionar e ele começa a diminuir, né? E esses alimentos vão começando a sair da mesa e a criança entra na dificuldade. Então, a dificuldade é quando realmente chega ao ponto de chegar, geralmente, aos pais bater na porta dos profissionais, porque é quando realmente afeta a questão nutricional da criança, é quando o paciente realmente se alimenta apenas de determinadas texturas, como de fato acontece, tem pacientes que... Porque aí ele vai de acordo com a questão sensorial que é mais favorável para ele. Tem paciente que prefere mais os crocantes, vai ter aquele paciente que prefere mais o pastoso. Então, essa aí já é quando o paciente ele chega na dificuldade, que já é algo que vai afetar diretamente o desenvolvimento dessa criança que precisa ser tratado. Eu recebi algumas perguntas, né, de mães atípicas e me solicitaram para lhe fazer acerca, né, da coloração dos alimentos, que muitas crianças atípicas, principalmente se tratando do TEA, né, prefere os alimentos da coloração amarelo. Isso. O suco de maracujá, de manga. Então, geralmente essa escolha, ela é uma questão muito, assim, emocional. Porque se você avaliar, como eu falei, comer é um processo sensorial, né? Envolve todos os sentidos. Envolve visão, envolve olfato, envolve paladar, envolve tudo. Então, quando você já tem um processamento sensorial que ele não é favorável. E aí, quando você enxerga esse pãozinho dessa cor e você enxerga aquele alimento colorido, o que é que lhe traz mais tranquilidade? O claro, né? E o que é que a criança com TEA, ela quer? Previsibilidade, né? Ela quer aquilo que lhe traz segurança. Então, para eles, geralmente, as cores claras são alimentos que lhe trazem mais calmaria, mais segurança. Então, por isso que ele opta geralmente para os alimentos mais claros. Mas isso é algo muito individual, porque tem pacientes que gostam de alimentos que têm cores. Isso aí também não é algo que seja... na totalidade. Na totalidade, não. Mas em sua maioria, geralmente, os estudos indicam que essa questão de escolher os alimentos mais claros é nessa questão mais comportamental. É porque a criança, ela se sente mais segura. Para ela consegue enxergar melhor, até mesmo o que tem dentro daquele alimento. Porque quando você traz... Exemplo, um baião de 2 que tem, né, que é o feijão, que é o arroz, ele não tem muito aquele controle do que tem ali dentro. E quando você traz um arroz de leite, que é só o arroz, né, mexido no leite, mas que é aquela coisa branca ali, ele traz mais segurança de que ali não vai ter algo que ele não queira e que ele não aceite. Então, é mais uma questão de previsibilidade mesmo. Falando nessas questões, né, de previsibilidade, sobre também que você trouxe esse esclarecimento, né, de forma muito pontual e precisa, e foi importante, né, sobre o que é seletividade alimentar e a dificuldade de se alimentar. A gente sabe, Clarice, que muitas mães encontram essas dificuldades cotidianamente. Então, quais são, né, os sinais de alerta que elas precisam estar identificando para buscar ajuda ou apoio profissional? Porque às vezes a gente tem aquela criança que se alimenta, mas está se alimentando de forma, né, errada. Isso. Tem crianças que... Eu já recebi um relato de mães atípicas de crianças se alimentarem apenas, né, de alimentos. Um exemplo, só se alimenta de um achocolatado. Ou então de um cuscuz com leite. Ou então de só o cuscuz puro, sem nenhum outro, né? Sem nenhuma proteína. Então, essas dificuldades que permeiam dentro do seio familiar da realidade atípica. Quais são, né, os sinais, as dificuldades que essas mães podem estar visualizando e elas precisam chegar, né, para o acompanhamento do terapeuta alimentar? Existem alguns sinais, assim, que são os principais, né? Que são essas questões quando o paciente ele começa a recusar grupos inteiros. Tem criança que não aceita proteína, tem criança que não aceita frutas, não aceita legumes, grupos inteiros. Isso é um dos sinais.
crianças que aceitam o alimento, mas não consegue aumentar aquele tipo de textura. Segue no pastoso, criança que já está com 4, 5 anos, 3 anos se alimentando no pastoso. Tem que avaliar. Geralmente, o que eu falo muito para os pais é quando essa questão alimentar, porque a gente sabe que todo mundo entende um pouquinho do básico, né? Do que é alimento, porque a gente recebe essa orientação na introdução alimentar, Sim. pelo pediatra. Então, assim, os pais eles já têm essa noção do que geralmente o que a criança precisa no seu dia a dia. Então, assim, quando a criança ela passa a não ingerir aqueles tipos de nutrientes, não, ela não está no horário do almoço, ela não está se alimentando, não tem proteína, não tem carboidrato, não tem um pouco de cada grupo alimentar, isso já é um sinal que precisa ser avaliado. Avaliar também as questões de comportamento. Geralmente eu falo muito essa questão de comportamento, é quando assim, não existe paz na mesa, né? Quando comer para a família se torna um caos, é um sinal. Porque comer a gente sabe que é um momento de afeto, de calmaria, de que você senta ali, você se reúne, a família conversa e todo mundo se alimenta. Então, quando isso passa a ser um caos, quando esse momento de prazer passa a ser doloroso, isso também se torna um sinal muito importante. Falando sobre dor, a seletividade alimentar e a dificuldade de se alimentar, ela traz muitas dores, né? Dentro das famílias. As mães sofrem muito com isso. Eu sofri, né? Assim, nós sofremos. Sou mãe atípica e um dos primeiros sintomas e sinais que minha filha apresentou foi a seletividade alimentar. Porque devido à perca auditiva, minha filha tem perca severa em um lado e no outro ela tem moderada. Então, um dos sintomas que ela apresentou foi a seletividade. E para mim foi muito difícil. E eu acho que eu consigo ter esse olhar porque eu já vivi. Quando você vive, né, Dávila, é uma realidade. Tudo que você vive, você consegue enxergar com um olhar mais claro. Você consegue enxergar antes do julgar, você enxerga a dor. Com certeza. E aí eu vivi tudo isso, ainda vivo, porque eu falo muito para as minhas famílias. Existem dificuldades alimentares, dependendo da causa, porque a condição e a deficiência, ela não vai acabar, né? O paciente, ele não vai deixar de ser TEA. A minha filha, ela não vai deixar de ser deficiente. Então, a condição, ela permanece e a dificuldade, ela melhora. Vai amenizando. Ela vai amenizando, mas ela vai existir. Ela vai existir porque faz parte do processo de desenvolvimento dessa dificuldade dessa criança. Só que aí onde a gente tá, a gente precisa entender aonde está essa dificuldade para a gente ir lá no problema e tentar resolver. Só que o que acontece é que, como você falou no início, existem muitos mitos, né? Eu falo muito que a gente consegue, para os pais, quando chegam para mim, porque tem muitas mães que chegam assim, desesperadas. Eu acredito. E assim, comer, para muitas pessoas ainda não é um problema. Porque a gente consegue ter um olhar sem julgamento para a criança que não fala. A gente consegue ter um olhar sem julgamento para a criança que não anda. A gente consegue ter um olhar sem julgamento para várias questões. Mas quando é para a criança que não come, o julgamento chega antes do que o olhar de empatia. É muito comum isso. E aí, se a gente não tiver como voz e vez, né, aqui, nesses espaços, como profissional, de segurar essa bandeira e dizer, gente, não é comum a criança que não come, a gente precisa avaliar o que acontece com essa criança. A gente precisamos levantar essa bandeira para que essas crianças elas sejam tratadas da forma correta. Com acolhimento. Isso. E respeito. A gente precisa respeitar a diversidade das pessoas com deficiência, das nossas crianças atípicas, dos nossos adolescentes e adultos também. Uhum. E a seletividade, ela dói. Dói. Passou por essa dor, eu passei por essa dor. Ainda passamos porque, né, existem os episódios de acontecer da criança, ela vai na evolução, se alimenta, e depois há uma situação de uma regressão e a gente precisa estar ali, né, em constante alerta para dar continuidade nesse processo de acompanhamento. Porque, na verdade, o processo, ele não contínuo. Ele é contínuo, mas, assim, ele não é gradual, né? Assim, acontece é como se fosse uma montanha-russa, né? Todo o processo é uma montanha-russa. Tem dias que tá bem, tem dias que não tá. A alimentação envolve muita coisa, a criança gripa, a criança tem uma infecção intestinal e ali você conseguiu avançar em vários processos de
incluir novos alimentos e aí acontece uma infecção, uma gripe muito grande, aí você volta um pouquinho e depois é de calmaria e Tudo de respeito. uma orientação, É, né? Uma estratégia, uma estimulação para cada sim, demanda, porque cada sujeito é uma demanda sim, diferente. com A gente não certeza. pode olhar para uma criança TEA e enxergar a dificuldade dela e em outra Não, criança a mesma não, dificuldade. cada criança, o processo é individual. Isso aí a gente tem que deixar claro, né? Porque cada corpo é um corpo. Então, assim, cada criança necessita de ter uma especificar, é algo específico dela que a gente precisa tratar. E isso também não é assim, do nada. A gente precisa avaliar exames, porque tem todas as questões de vitaminas, né? De o zinco, ferro. A gente precisa avaliar tudo isso, então cada corpo é um corpo. Vai ter criança que vai precisar de uma suplementação que é muito importante, que a gente não falou ainda sobre isso, porque de fato é algo importante que as mães precisam também ter consciência, porque se o paciente ele ainda não se alimenta, a gente precisa procurar um meio desses micronutrientes chegar até essa criança e essa forma é somente pela suplementação. Então, assim, claro que o alimento ele é a chave. Necessário. A gente tem que chegar no alimento, mas enquanto não chegar no alimento, a gente precisa também suplementar essas crianças, porque elas estão vivendo, gastando Exatamente. energia, estão indo para as terapias, né? Tá sendo trabalhado o cérebro, o corpo, então tudo isso, de onde é que a nutrição é a base, né? De onde é que sai toda essa energia, toda essa Sim. parte de aprendizado da criança? Através dos nutrientes que são absorvidos no nosso corpo. Então, a gente precisa nutrir essa criança de alguma forma. Seja com alimentos ou seja, a princípio, com suplementação. E aí, é o profissional que vai fazer essa indicação. Avaliação. E escolher, né, melhor as estratégias e os Isso. direcionamentos para estar sendo realizado com aquela criança, aquela família. E o acompanhamento, Clarissa, ele não é individual. Ele é familiar também. Com certeza. A família é a base do processo. Assim, se a gente não consegue organizar o ambiente familiar, a gente não tem progresso no processo. Porque a criança, se for uma criança que vai para um ambiente terapêutico, passa no mínimo 40 minutos. E uma vez na semana com o profissional. E a família passa a semana toda, os dias todos. Então, assim, se a gente não trabalhar com a família tem que ser a base, né? E a gente precisa conscientizar os pais, fazer as orientações corretas. E tudo isso, você tem que estar preparado e pronto para poder dar o mínimo de orientações adequadas. Porque realmente tem muitos pais que precisam desse acompanhamento, né? Porque é um processo muito difícil. Gera medo, angústia, A mãe chega angustiada, ansiedade. ansiosa, sem paciência. E aí o julgamento da família em cima da mãe é muito grande, porque acha Exatamente. que a culpa é sua, porque você que fez isso. E muitas vezes a mãe nem é culpada, na maioria das vezes. Né? Eu costumo muito falar que eu não culpo os pais a nada, porque eu vivi isso. E tudo que eu tentei fazer que não era o correto, eu fiz por amor, porque eu estava tentando acertar, mas eu estava, por falta de orientação, indo pelo caminho errado. Mas não adianta a gente julgar, porque nenhuma mãe quer que o filho não coma, ou dá só aquele alimento que o filho quer, porque ela quer dar e quer que ele coma sempre aquele alimento. É uma forma que as mães encontram realmente de acalmar o coração. Eu tenho um paciente que só toma mingau. E aí, as questões que ele toma mingau vai além da comida. É uma questão oral, ele precisa trabalhar a questão de hipotonia. São várias coisas. Uhum. Aí essa mãe não vai dar esse mingau? Ela vai ter que dar, porque ele não vai sair do pastoso para o sólido de uma hora para outra. E aí a mãe acaba reforça esse comportamento, que é o natural, e vem o julgamento, né, da família, porque você só dá isso, se você der outra textura, Se você deixar com fome, vai comer. vai E assim, comer. o que me deixa mais triste é porque hoje, acho que há 10 anos atrás, Dávila, a gente ainda tinha menos estudos, a gente tinha menos conhecimento sobre isso. A gente tinha realmente essa cultura, né? Os próprios profissionais de saúde. Quantos profissionais não orientavam os filhos, as famílias com relação a isso? Que pare de comer, que come. E hoje não. Hoje a gente tem diversos estudos, diversos cursos, já diversas formações que mostram que não é assim. Que
Principalmente no neurodesenvolvimento, a criança não come porque não quer, existem fatores. E aí, os profissionais, eles precisam estar atentos a isso, a saber orientar corretamente. Porque dizer para uma mãe que deixa o filho com fome porque ele vai comer, isso é muito doloroso. É uma violência. Eu já peguei paciente que passou 2 dias sem comer e foi para urgência, porque ele não comeu. É uma violência. É uma violência. Precisa romper esses tabus, esses mitos, romper a falta de conhecimento, Sim. a falta de preparação, porque essas famílias precisam encontrar uma orientação correta, um acolhimento, uma sensibilidade. E aquilo que a gente já falou anteriormente, quando o nosso filho não se alimenta, dói. Dói na gente. Dói porque comer é social. Né? Assim, comer, além de ser o fato de ingerir aquele nutriente, ele é social. Então, quantas mães chegam com dores? Eu já vivi isso. Você não consegue viajar porque você precisa levar um airfry, porque meu filho, ele só toma determinado tipo de comida e de marca, e ela não sabe se lá naquele local vai ter aquilo. Então, assim, tem a festinha da escola, né? E aí, o que acontece? O que afeta? A socialização, porque essa criança, ela passa a não se socializar, ela se afasta um pouco dos colegas, porque ela não consegue ter essa troca, porque está vendo os coleguinhas comendo e ela não come. Muitas vezes, quando a criança é uma criança que ela tolera, está no espaço, tudo bem. Ela consegue não comer e se socializar. Mas existem pacientes que eles nem toleram. Então, tá ali naquele ambiente, com aquele cheiro, vendo aquela comida, para ele causa náuseas. Então, ele evita de ir. Então, comer é muito social. E a gente precisa estar atento a isso, porque afeta também ao emocional, ao comportamental da família e da criança. Uma vez eu ouvi você falando, né, muito bem sobre isso, sobre que a criança que não come, a gente também precisa olhar a dor dessa criança. Sim, com certeza, porque existe. Porque, assim, ninguém não quer comer, né? Ninguém não quer comer. A criança, ela não nasceu para não comer. Então, para ela também é muito difícil. E, principalmente, quando ela não consegue entender o porquê que ela não come. Isso eu vivi com a minha filha. Essa dor, porque assim, chegou um ponto de existir conflitos em casa por conta disso. E aí ela olhava para mim chorando, porque ela já tinha 8 anos, eu acredito. E ela dizia, mãe, eu não consigo, eu não sei por que eu não consigo. Eu queria entender por que eu sou assim, por que eu não consigo. E isso para mim me doeu muito, porque eu disse, epa, calma, tem alguma coisa errada. E aí a gente também precisa, eu aprendi na faculdade a ensinar as pessoas a ter consciência de como comer. Agora, de como não comer, eu não vi isso, entendeu? E aí, Sim. quando eu parei, eu disse, foi muito mais difícil para mim, porque eu disse, poxa, eu tô concluindo a faculdade de nutrição. E o que eu faço? Como é que eu vou tratar essa minha filha, né? Porque ela não come e ela não sabe. E aí foi quando eu fui em busca, foi quando eu entrei nessa área, porque eu disse, não, tem que existir alguma forma. E aí eu fui encontrando estudos e fui encontrando referências na área, porque apesar de que era muito novo a nutrição nessa área, mas já existiam terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos fora do Brasil que já trabalham com essas questões das dificuldades, e foi quando eu fui ter esse olhar. Porque qual é o maior erro da família? É porque a gente só olha, se eu me incluo, porque eu também já estive nesse lugar. A gente enxerga o comer apenas o alimento. A gente não enxerga aquilo que é consequência do comer. Existem várias fases que são consequências que fazem com que comer seja o resultado desse processo. E aí, quando a gente começa a entender tudo que leva à comida, é que a gente diz, não, realmente, comer é só uma consequência do processo que a gente tem que passar. Eu acredito, né, bastante nessa questão, porque a gente vê isso, né, se repercutindo dentro das nossas famílias. Eu sofri muito com a seletividade alimentar, tanto de Adri como de João, mais ainda de João, que ele passou 1 ano só em aceitação de suco e suco de manga. Então, isso foi muito doloroso, né, para mim, para o pai, para nossa família, e o julgamento e a imposição também da família. Sim. Só toma suco porque você só dá suco. Isso, é muito comum. Se você deixar sem se alimentar, ele vai comer. Isso aí é uma falta de uma chinelada,
Não é? É manha. Infelizmente, isso acontece e eu digo para vocês, não vão dentro dessas teorias de forma errada, porque isso aí está dentro de um senso comum que desconhece o que Isso. realmente é a realidade e a deficiência dos nossos filhos e as necessidades deles. A gente não precisa desse tipo de suporte, a gente precisa de um suporte técnico, científico, mas também com um acolhimento, Sim, claro. direcionamento. Falando em suporte técnico, científico, né, e da área de conhecimento, Clarissa, você é servidora pública, posteriormente foi fazer o curso de nutrição, né, como citou aí, é mãe atípica. A escolha do curso de nutrição se deu devido à sua filha? Não, na verdade, eu entrei na nutrição de paraquedas, né? Eu sempre tive um interesse um pouco pela área, mas não foi devido à minha filha. Quando minha filha começou a apresentar dificuldade, eu estava terminando, só que eu também estava, assim, concluindo o curso e eu não tinha uma perspectiva de qual era a área que eu... Deus preparou tudo, né? Assim, Deus ele é incrível e maravilhoso, ele sabia qual era o meu propósito, só que eu não entendia por que que eu estava ali na nutrição. E aí, quando minha filha começou essa dificuldade, foi que me despertou esse interesse de adentrar nessa área, porque eu disse, poxa, se eu que entendo de alimento, eu me vi muito nisso, se eu que entendo de alimento, eu passei 4 anos na faculdade, eu entendo de alimento, eu entendo de alimentação, eu tô vivendo esse caos. Imagina uma família que não tem base nenhuma. Só que eram mudanças e orientações que não era referente, porque eu falo muito que eu sou nutricionista e terapeuta alimentar. Porque uma coisa eles são juntos, mas são funções um pouco distintas. Porque, assim, o nutricionista, a gente estuda para nutrir a criança, né? A gente é toda a parte de alimentação, toda a parte de micro e macronutrientes, aquilo da necessidade calórica da criança. A parte terapêutica já envolve outra realidade, envolve comportamento, envolve as questões sensoriais. Então, eu falo muito que quando eu associei um ao outro, aí eu consegui ajudar a minha filha. Então, foi mais nessa área, assim, que eu caí de paraquedas na nutrição, mas aí veio a dificuldade alimentar da minha filha e eu percebi uma área que eu iria me especializar. Eu disse, não, se eu tô tendo dificuldade, então eu posso estudar sobre. Foi uma área que me encantou, porque eu sempre gostei dessa parte infantil. E aí eu juntou a minha necessidade com a vontade de ajudar outras famílias. E aí comecei dando orientações e foi quando eu iniciei mesmo o atendimento nessa área, porque assim, é uma área incrível, né? Assim, E tem demanda? Tem demanda, muita Muita demanda. demanda. Muita demanda. Assim, porque a gente precisa entender da importância do nutricionista, né, nessa equipe multi, porque como eu te falei, a nutrição, na minha opinião, é a base. Se o corpo da criança não está nutrido, como é que ele vai absorver tanto desenvolvimento, né? Como é que ele vai conseguir trabalhar toda a parte neurológica se esse corpo ele não nutre, né? Se ele está inflamado, se é um corpo que não tem os nutrientes adequados, é muito difícil para essa criança ela seguir num aprendizado de qualidade, tendo essa dificuldade né, do metabolismo dela mesmo, porque faz parte do metabolismo da criança, que ele seja nutrido para que se desenvolva. A gente costuma muito dizer na nutrição que o intestino é o nosso segundo cérebro, porque nele existe milhões de neurônios. Então, assim, que dão as respostas ao corpo. Então, se esse intestino, ele não está preparado, se ele está inflamado, se essa criança ela não está nutrida, vai afetar, sem dúvida, na qualidade do aprendizado dela, seja nas terapias, seja no desenvolvimento escolar, em qualquer âmbito, seja no social, tudo isso influencia. Então, assim, a alimentação, ela é a base, né? O básico funciona. Não precisa a gente estar aqui falando de muita coisa, né? O básico, ele funciona, né? Frutas, legumes, verduras, né? A gente precisa estar focada nisso, diminuir do industrializado. Aquelas orientações básicas que a gente sabe, que todo mundo sabe, funciona tanto nas crianças típicas como nas crianças atípicas também. Faz parte do neurodesenvolvimento. É uma forma mais difícil de se adequar, mas também faz parte.
A alimentação ajuda no desenvolvimento e precisa ser desenvolvida de forma efetiva e de qualidade. Falando em alimentação, né? Agradecer a nosso parceiro da padaria Canidé, que sempre nos disponibiliza esses aperitivos deliciosos, inclusive, viu? Convidada, você está aí para também degustar, caso tenha interesse. Também é uma delícia, viu? Inclusive, vou até provar aqui da coxinha de hoje. Falando sobre isso, Clarice, falamos sobre a questão da seletividade alimentar, não é? Da dificuldade de se alimentar e da compulsividade alimentar. Existe também, né, Isso. alguns pacientes que têm o transtorno, que Isso. têm outras deficiências, não tem a seletividade nem a dificuldade, mas tem a Isso, compulsividade. tem. A compulsão, ela geralmente, também trabalho essa parte, mas geralmente a gente precisa fazer um acompanhamento mais integrativo com o psicólogo, porque a compulsão, ela já se torna uma questão muito psicológica, né? A criança precisa trabalhar esses comportamentos, porque muitas vezes a criança, ela não tem noção de saciedade, né? Existe aí, muitas vezes, por que essa resposta da compulsão? É uma resposta que se dá a uma ansiedade. Uma criança que tem muita ansiedade, ela tem essa resposta de responder com a comida. Então, assim, quando ela está nesse processo, ela não consegue ter noção de que está saciada, porque ela quer comer, ela come até colocar para fora, que é o natural, porque ela está satisfazendo uma questão emocional e não de se alimentar, de se nutrir. Então, também é muito importante. É o que acontece muitas vezes também de crianças que chegam para mim, as mães chegam e falam, geralmente a gente acha que, não, a criança tem dificuldade de alimentar, tem seletividade, mas ela é magra. Não. Tem crianças que chegam para mim eutróficas, tem crianças que chegam para mim com dificuldades alimentares acima do peso, porque isso é uma resposta que se dá ao que a criança se alimenta. Porque não é só você comer, você tem que comer e nutrir, né? Então, muitas vezes, uma criança que come muito carboidrato, ela rejeita vários tipos Tem que ter um equilíbrio. vários tipos de grupos, ela só se alimenta de carboidrato, só se alimenta de industrializados, ela é uma criança seletiva. Porque ela tem uma dificuldade de abrir para outros tipos de grupos alimentares. Ela tem uma certa rigidez de comportamento que precisa ser trabalhada. Ela está acima do peso, mas ela tem sinais de seletividade alimentar que precisa trabalhar. Então, assim, não é só uma criança magra, uma criança que não come. Às vezes a criança está sobrepeso e ela tem que fazer um tratamento também com a parte terapêutica, psicólogo, nutricionista, para poder trabalhar essas questões sentimentais dela, do que a mente dela, né, responde referente à necessidade de comer, que ele precisa aprender a comer, né? E não ser o comer ser uma resposta do sentimento que ele está. A gente vê, né, sobre essas questões, Clarice, que orientações você daria para essas mães, as famílias, né? Nesse momento que acontecem essas refeições e muitas vezes elas não são tão leves assim, né? Eu já escutei muito, né, relato de outras mães, na hora da alimentação é um caos. Isso. Lá em casa é um caos, o menino chora, não aceita e a gente coloca mais de um alimento e continua não aceitando e a mãe começa a ficar ali angustiada, desesperada, ansiosa. E chora, né? Dávila, Essas situações. eu sempre costumo dizer aos pais que antes de pensar no comer, a gente tem que pensar na criança. Então, assim, existem os 4 Cs, né, da alimentação, que é o quê? É conexão, confiança, conforto. Conexão, confiança, conforto e... Esqueci de um, mas vou lembrar. É assim mesmo. E aí, o que é a base que a gente precisa, né? A gente precisa da conexão. A conexão é a base do comer. Se você não tiver conexão, será que essa mãe, esse pai, tá tendo conexão afetiva com essa criança? Porque, de fato, se você não tem conexão, não gera confiança na criança. Então, se a criança não tem confiança, ela não vai gerar habilidade de comer. Então, a gente precisa primeiro parar, né, o caos, ouvir essa criança, quando é uma criança que você consegue conversar, entender o porquê que ela não come, avaliar as questões por que essa criança não come e tentar seguir um caminho nessa trilha. Por exemplo, se você pega um paciente que tem muita dificuldade oral,
né? Ele tem dificuldade de mastigar, de deglutir. Então, a gente não tem como você, como mãe, você querer que a criança como uma carne assada, como uma carne que é dura, que precisa ser mastigada. A gente precisa avaliar tudo isso e seguir naquilo que é conforto para a criança. Então, o que é que eu falo para os pais? A gente precisa parar, entender como é que está a alimentação do meu filho. Ele está seguindo de que forma, de que textura? Meu filho, ele tem dificuldade de se socializar, de estar num ambiente que tem os alimentos? Se sim, a gente precisa trabalhar a escala do comer, né? A criança precisa interagir, a criança precisa cheirar, a criança precisa tocar, a criança precisa provar, para então ela comer. Então, às vezes, tem criança que sequer interage com o alimento, com uma fruta, né? Que tem uma textura mais macia, que tem água, né? Que é uma textura molhada. Então, a criança muitas vezes tem essa dificuldade. Mas aí o pai fica insistindo na fruta, sendo que a criança ela gosta de alimento crocante e a gente pode estar introduzindo outros tipos de alimentos que também são naturais, com a textura crocante, e está introduzindo esse alimento na criança. Então, assim, é importante que aqui os pais, eles dê a calmaria, porque assim, se for um caos, a criança já está um caos. E se você responder com um caos, não vai ter conexão, né? A gente precisa calma, ter paciência, Há um espaço. organizar o ambiente. Essa criança, ela senta na mesa, né? São tudo que antecede a comida. Se a criança ela não consegue interagir, então sai um pouco da mesa. É isso que a gente faz em terapia. A gente entra com o lúdico, porque o lúdico, ele tranquiliza a criança, né? O lúdico, quando você sai um pouco, a despreocupa. O lúdico, ele é brincar. É um mundo que a criança gosta. Então, por que que as terapias, ela vai nessa linha? Porque onde a criança, ela se despreocupa um pouco. E aí você consegue gerar conexão, confiança, para que essa criança, ela tenha um interesse de provar, de colocar na boca. Porque o que acontece muitas vezes é, a criança não quer, não come. E aí no dia que prova, diz assim, é gostoso, né? E Acontece. acontece demais. Porque aí o problema não está na comida, o problema está no comportamento. Na rigidez que ele tem, né, que ele precisa. Previsibilidade é muito importante. Né? O que os pais fazem? Às vezes, na hora do alimento, naquele momento que está um caos, coloca outro tipo de alimento que a criança não aceita e quer colocar na boca de goela dentro. A criança não vai aceitar. Então, precisa de previsibilidade. Muitas vezes, os pais querem que a criança coma os alimentos que ele não come. Né? Então, assim, quer que a criança seja natural, quer que a criança coma frutas e legumes, mas a criança ela não está no ambiente que lhe orienta a isso. A criança ela não está no ambiente e muitas vezes eu sei porque eu trabalho, você também vive a sua correria e a gente sabe o quanto é difícil a gente sentar todo mundo e comer junto. Mas o quanto a gente puder fazer isso, esses É momentos de importante sentar, estabelecer a é rotina, né? importante de estabelecer a rotina. É importante que a criança entenda. A criança come lá no quarto, outra come na sala, outra come na cozinha. Então, assim, é importante que ela saiba que existe a mesa, que ali é o momento de sentar, de conversar, de comer, para que ela se sinta pronta também para enfrentar os outros passos. Agora, os pais, eles, como mãe, também eu fiz muito isso. A gente se prende muito no comer, lá no alimento na boca. Mas a gente tem que parar de enxergar, a gente tem que enxergar o que antecede. Né? Será que a criança está pronta para receber esse estímulo do comer, de verdade? Muitas vezes ela não está. Então, a gente tem que preparar sensorialmente, aí entra a terapeuta ocupacional junto com a nutricionista. Tem que preparar a parte oral, que é onde entra o fono, porque a criança ela precisa mastigar. Tem criança que coloca a comida na boca e não sabe o que faz. E às vezes até o dentista também precisa fazer Sim, parte. Às com vezes tem uma criança certeza. que tá com a dor de dente e ela não é verbal, ela não Isso. não sabe explicar, não Por sabe isso que dizer. todos os profissionais, eu como nutricionista, eu preciso entender um pouco, não para mim trabalhar, ser minha demanda, mas eu preciso entender um pouco sobre comportamento, eu preciso entender sobre questões sensoriais, para que eu consiga enxergar onde está a causa e fazer o encaminhamento correto. Porque às vezes a criança ela tá com uma dificuldade oral, né? Não, chega para mim só com a mamadeira. Aí a criança está com hipotonia, uma dificuldade oral, que ela não está mastigando, coloca um alimento. Tem criança que coloca o alimento na boca e fica dentro da boca o dia todo. Porque ela não sabe para onde colocar e ela não sabe deglutir. É papel da nutrição? Não, mas é meu papel entender sobre isso para encaminhar para um fonoaudiólogo.
Porque aí o fonoaudiólogo vai trabalhar essa questão oral e eu vou conseguir dessensibilizar essa criança para ela conseguir comer. Então, é importante que a gente tenha esse olhar e entenda que essas são as causas que dificultam. E a família também, porque a gente tem que estar pronta para enfrentar também o julgamento. Eu falo muito para os E pais não isso. desistir. Isso porque o que acontece? Muitas vezes, tá naquele almoço em família, né? E aí a criança é o centro das atenções. Isso para ela é muito difícil. Minha filha acontecia isso. Esse pãozinho, fulano não come, Davi não come esse pãozinho. Aí fica todo mundo falando de Davi naquele centro da mesa e a criança fica ali, aquilo ali é muito Escutando. doloroso. Aquilo é por que não pega o pãozinho? Vamos brincar com esse pãozinho. Ou então, Davi, o que é que você gosta? Olha, você gosta dessa textura aqui? Talvez essa textura seja melhor. Sair um pouco do comer, abraçar essa criança, acolher, porque aí ela vai despertar, ela vai se sentir confiante e ela vai dizer sim. Em uma hora, ela vai aceitar. E sobre essa questão da aceitação, como você enxerga, né, quando existem crianças que estão dentro dessas dificuldades alimentares, da seletividade também, quando elas estão com outras crianças, elas veem outras crianças, né, se aproximando do alimento, aceitando o alimento e elas vão nesse mesmo processo Porque também. criança é muito espelho, né? Existe essa questão. Então, assim, a criança, muitas vezes, eu tenho pacientes que eu prefiro trabalhar em grupo do que sozinho. Porque é como se fosse um motivador, né? É mais um estímulo na terapia e no dia a dia. Por isso que é importante a socialização na escola. Por isso que eu oriento quando eu vou fazer visita escolar, que a criança, mesmo que ela não coma, ela precisa estar. Isso é importante que os pais saibam disso. A criança não come, mas ela tem que estar lá no refeitório, junto com os colegas, com o alimento que ela aceita. Atenção aí, viu, mães, pais atípicos. Anotaram essa dica É e tantas outras importante, também? por quê? Porque comer é social. Ali ela está participando de um conjunto. Ela está se socializando com os colegas e a escola está aceitando a comida que ela aceita, então ela se sente confortável naquele ambiente. E por que que muitas vezes os pais dizem assim, comeu na escola e não comeu em casa? Acontece. Porque para ela foi confortável, ela foi aceita, ela foi ouvida e ela foi acolhida. Então, ali ela baixou um pouquinho a guarda. Se for uma questão comportamental, ela baixou a guarda, o coleguinha ofereceu uma coxinha que ela não aceitava e ela provou. Porque o problema, como eu falei, não estava na coxinha, estava em ela dizer o sim e colocar essa coxinha na boca. Então, assim, Quebrar essas barreiras, esses né? momentos não podem ser retirados da criança. A criança não come o lanche da escola, mas ela vai comer o dela no momento da refeição com os outros colegas. Mas aí não é um alimento saudável. E aí é onde está a inclusão. Aí é onde o coleguinha e a escola precisa orientar os outros colegas de que aquela criança, ela tem uma dificuldade alimentar, que ela está sendo acompanhada, está sendo tratada e por isso ela come aquilo. Porque a gente se fala muito em inclusão, mas na prática, né, Dávila, você sabe que é difícil. Então, assim, a gente precisa não só falar. Eu recebo muito questionamento. Fazer acontecer. Eu recebo muitas dificuldades na escola com relação a isso, sabe? Porque a escola, apesar de que, assim, quando eu faço a visita, que a gente conversa, as escolas hoje aqui estão bem mais abertas nesse olhar, Para o sem dúvida. diálogo. Isso. Claro que a orientação da escola é que tragam alimentos saudáveis. E isso não estou aqui dizendo que não é para levar alimentos saudáveis para a escola, jamais. Isso é o correto. Né? Os lanches eles precisam ser os mais saudáveis possíveis. A escola se oferta, ela precisa ofertar alimentos saudáveis. Isso faz parte das orientações nutricionais, de fato, do governo federal. Isso aí é óbvio, né? Mas a gente precisa entender que tem criança que ainda não chegou Nesse estágio. E aí, essa criança ela vai ficar com fome? A criança ela não pode ficar mais de 3, 4 horas sem se alimentar, porque pode dar hipoglicemia. E a gente tem que estar atenta a isso. Então, a escola ela precisa entender. Quebrar essas barreiras. Isso que, ele come, mas não é um alimento saudável. Junto com a nutricionista, a gente vai tentar trabalhar. Ele come bolo de chocolate. Aí, na terapia, a gente vai tentar trabalhar uma forma de um bolo de chocolate que seja mais saudável para que ele consiga levar para a escola. E os amiguinhos ser orientados, juntamente com os professores, que entenda que aquele coleguinha, ele tem uma dificuldade alimentar, assim como ele tem uma dificuldade
se ele não ouvir que minha filha precisa sentar na frente porque tem problema de audição. O paciente que anda numa cadeira de roda, ele também tem que ter um lugar especial para ele. Do mesmo jeito, vai ser no momento da refeição com a criança que tem dificuldade alimentar. Então, isso faz parte do olhar. A gente não pode simplesmente dizer, não vou aceitar, ele não vai levar a comida porque não é saudável e a criança ficar 3, 4 horas sem se alimentar. A gente está promovendo uma exclusão. Estamos sendo excludente diante da realidade daquela criança, daquela pessoa com deficiência. E quando a gente fala de inclusão, é aceitação. Você precisa aceitar o indivíduo como ele Isso. é, diante das suas dificuldades e ajudar a potencializar as suas superações. Com certeza. Porque incluir não é só você também estar dentro de um ambiente escolar matriculado. Isso. É você ser aceito para participar da atividade de sala, você ser aceito para participar da rotina escolar, para você ser aceito e respeitado diante das suas potencialidades, entender as dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, né, Clarice? Sim. Uma coisa que eu nunca me esqueci, que eu escutei de você também e eu guardei, viu? Não esqueci, não. Porque aquilo que é bom, a gente precisa pegar do outro e guardar. Com certeza. Aprender, né? Já dizia Paulo Freire. Ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Então, todos os dias eu busco aprender muito com as outras pessoas, porque é isso que vai nos tornando grandes também. Grandes no sentido de, não é de conhecimento, mas de sensibilidade, de compreensão, de empatia. Com E certeza. que a gente vai construindo as nossas relações sociais, não é de forma individual, é com o outro. É que nessa construção mútua. Então, eu aprendi de você 2 questões, nunca me esqueci, né? Que a criança, ela precisa ser respeitada diante da sua singularidade, do acesso ao alimento. Uma vez a gente conversando sobre seletividade alimentar, e eu lá falando, né? A Adria já se alimenta disso, e ele tem seletividade, e você olhou para mim e disse assim, você come tudo? Foi. Você come tudo, Davi? Eu disse assim, não como tudo, não. Então, por que ele tem que comer tudo? Ele se alimenta, ele aceita, né, o que é aceitável para ele. Então, a partir do momento que ele está ali se alimentando, ele está aceitando determinados alimentos. Você não come tudo, eu não como tudo também. Então, a gente precisa compreender essa individualidade do outro também. Então, isso me tocou bastante, né? E abriu várias reflexões, várias lanterninhas. É porque, né? como mãe, né, tem o instinto protetor. Então, eu também entendo esse olhar, assim, que a gente quer que o filho coma tudo, aquele prato colorido. Que outra coisa também, a questão da quantidade, né? Às vezes as mães chegam pra mim e dizem assim, esse menino come muito pouco. Eu boto, aí eu digo, manda uma foto desse prato. Aí o prato tá lá que nem eu como. Né? Isso também não come. A gente precisa entender que a criança, ela também tem a quantidade que ela fica saciada. Às vezes a gente faz um prato enorme, quer que a criança coma. Se daqui a 2, 3 horas você já dá outro alimento, menos de 2 horas, né? A criança vai para a escola. Isso também é importante, o acompanhamento nutricional para adequar esses horários das refeições. A criança vai para a escola e a criança lancha 10 horas, 9h30, aí a mãe chega em casa às 11 horas, a mãe já quer que coma um prato de comida. Não vai comer. Porque ele fez a refeição anterior, né, há pouco tempo, e ele ainda está saciado. Então, isso também é importante. Isso eu aprendi também com a minha filha, porque eu tenho 2 filhas, e uma chega da escola morrendo de fome. Já desce do carro que é o almoço. E a outra, que tem dificuldade alimentar, não chega com fome. E aí, o que acontecia? Era uma das coisas que era o caos, porque eu queria que a outra comesse no mesmo horário que essa que chega com fome. Só que a fome dessa é num horário e a da outra, eu comecei a entender que a fome dela é de 1h da tarde. E aí, eu passei a respeitar isso. Claro que a gente não vai deixar a criança à tarde com fome, mas são algumas questões que, se a gente Vai se tivesse olhar, adequando. isso, eu comecei a perceber. Então, assim, quando eu oferecia o almoço junto com a outra, ela comia muito pouco. Quando eu estendi esse horário do almoço, né, eu não tirei é importante, a gente pode estender, mas a gente não tira a refeição. Tipo, a criança chega e diz, eu não quero comer, não quer comer agora, mas ela vai almoçar. Aí, o que geralmente, qual é o erro maior? É você não quer comer agora e não almoça. Quando ele sente fome, 1h, 1h30, aí ele vai para o lanche. Ele não volta para a refeição do almoço.
Isso aí é que é o errado. Mas você estender, passar do horário um pouco, não tem problema. Porque a gente precisa também entender qual é a necessidade dessa criança. Então, eu tenho 2 filhas que tomam café no mesmo horário, mas almoçam em horários diferentes. Porque uma sente fome mais tarde e a outra sente mais cedo. E quando eu comecei a entender isso, eu consegui alimentar melhor a que tinha dificuldade de alimentar. Porque ela foi comer no horário que dava certo para ela. Entendimento e acolhimento. Com Quando você certeza. conhece, você consegue intervir. É necessário conhecer para intervir. Isso. Não tem como você conhecer É a conexão, né? isso. Não É tem o como vínculo. você intervir numa realidade se você não conhece. Se você não para você olhar o seu filho, a dificuldade que ele tem, mas também as potencialidades que ele possui Uhum. e como você vai se readequando diante dessas situações. Outra coisa que também é muito presente, Clarice, eu acho que isso já chegou até você também, né? Que a gente, dentro dos nossos lares, né, atípicos, a gente começa a se alimentar do que o nosso filho se alimenta. É. Então, a gente coloca as refeições de acordo com a aceitação do nosso Uhum. filho. Se o nosso filho só come arroz branco, vamos comer arroz branco. Se só come macarrão, vamos comer macarrão. Vai ter o arroz, vai ter o macarrão, mas é tudo feito de acordo com a necessidade deles. Se eles só aceitam frango, a gente só vai passar a comer E frango. aí gera um problema que é a falta de exposição, né? Porque assim, o que é visto, o que não é visto não é lembrado, né? Existe esse ditado e é verdade. Quanto mais você expõe para a criança, mais ela vai se familiarizando com esse alimento. Então, quando você retira da mesa, quando você retira, ela deixa de se familiarizar com o cheiro, com a textura, com tudo que é o processo do comer. Então, a exposição, ela é muito importante. A exposição, ela precisa ser contínua. Assim, e também não estou falando aqui de fazer uma exposição hoje de um alimento e amanhã e depois não fazer. Não, é expor todos os dias. Sabe, eu falo muito assim, é encher o saco mesmo da criança, É só a sabe? criança ver, sentir, Isso, tocar, sentar na pegar. mesa, se puder, ela não. E também você dá a previsibilidade, que não é para ela comer, mas ela vai fazer um processozinho. Ai, pega essa fruta, a criança não come fruta, mas o que que custa você pedir para a criança ir lá na geladeira e trazer lá na mesa e trazer uma banana para você? Ela tocar no Muitas alimento, vezes né? ela não quer tocar. E aí você começa a fazer esse processo e começa a trabalhar a dessensibilização sensorial dessa criança tátil. Que aí é onde vai iniciar. Porque, Outra tipo, dica importante, viu? se a criança ela não tem, ela tem uma questão tátil com aquela textura, não vai chegar na boca, porque tá lá. Ou então, às vezes, você fala assim, não, ela pega em tudo, mas ela não come. Então, é uma questão oral, né? Ela não é tátil, não é... ela não... Ela consegue pegar, mas ela não come. Não é sensorial, pode ser. Porque tem a questão sensorial tátil e tem a questão sensorial oral da E criança. aquela criança, né, que pega o alimento, ela faz aquela sinalização de levar para a boca e volta o alimento. Isso. E a ansiedade da mãe fica ali, viu? Vai, aí volta o alimento E aí novamente. é onde tá o erro, vai porque a e mãe fica, coma, e ainda não tá no processo de comer. Mas né? ela tá tocando. Isso, ela tem que comer. Aí você vai pelos outros processos, que é a escala, cheirar, vamos brincar de dar um beijinho. Por isso que a gente fala, é paciência e amor, né? E conexão. Vamos dar um beijinho nessa uva. Porque se você for logo na boca, a criança ela não tá pronta para. É muito estímulo, é muita demanda para ela. Uhum. A criança tem que seguir na demanda que ela consegue. Porque se você der muita demanda, você acaba perdendo até aquilo que ela já conquistou. Que acontece. A família deu muita demanda, quis botar, colocou alimento, escondeu no prato de que não era. E a criança, tipo, ela comia um arroz de leite. E aí a mãe colocou uma carne triturada naquele arroz, né? E aí foi muita demanda para ela, porque ela ainda não aceita a proteína. Aí o que que acontece? Se for uma criança que tem rigidez de comportamento, ela vai deixar de comer o arroz. E aí, ao invés de você dar um passo para frente, você deu 2 para trás. Porque deixou de comer o que você comia. Eu acompanho muito você, né, nas redes sociais e eu vejo você lá, né, no trabalho de terapia com as crianças, com as pessoas que têm a dificuldade, né, alimentar, a seletividade e a dificuldade alimentar. Construindo junto com eles, né? Isso. Com as panelinhas, vamos fazer o bolo, vamos amassar a fruta, vamos trazer a fruta. Então, Porque aquele isso é que trabalho de socialização. dessensibiliza, né? Isso que dessensibiliza a criança.
Porque muitas vezes essas crianças muitas vezes o que que acontece, que eu percebo, é que o mínimo não está sendo feito. Essas crianças não estão sendo incluídas no espaço do comer. Né? Então, assim, no meu consultório eu tenho uma cozinha. E porque tem criança que nem na cozinha come. Que não senta na mesa, não conhece, não está adaptada ao ambiente da cozinha. Tem criança que tem dificuldade motora de pegar num garfo, numa colher. Claro que tem aquelas que é devido ao neurodesenvolvimento, realmente precisa trabalhar com a fisioterapia, Sim. com a terapeuta ocupacional. Mas existe aquela criança que ela não pega simplesmente porque sempre é a mãe que dá na boca dela. Então, como é que você vai gerar autonomia se você nunca fez? E a importância também, né, é claro, fazer junto. Isso. Vamos fazer um bolo junto, vamos pegar uma Sim. fruta, descascar junto, vamos cortar uma melancia juntos. Tipo, eu não como a laranja, mas vamos cortar a laranja para mamãe, né? Vamos espremer, porque isso vai despertar a criança. Se não despertar para a laranja, mas a gente vai dessensibilizar e ela vai despertar em algo que isso acontece muito no processo Então, a terapêutico. família é importantíssima. Eu tô Crucial. trabalhando esse pãozinho, né? Eu tô trabalhando a textura, a quebra de rigidez dessa criança, e aí a mãe chega para mim e diz assim: Clarissa, hoje a gente jantou e ele quis provar o frango. Ele não comia frango, eu nunca trabalhei frango. Mas a gente quebrou a rigidez. Que é isso que faz parte do processo terapêutico. Extremamente importante. E a família precisa participar, porque o que é feito na terapia, a família precisa dar continuidade e fortalecer dentro do seu Sim, familiar. com Para certeza. quando essa criança voltar para o atendimento terapêutico, ela voltar fortalecida. Então, um processo de continuidade, de parceria, de construção mútua. A gente precisa guardar nossas ansiedades, nossos medos, as frustrações e jamais, né, absorver o que é julgamento, o que é apontamento do outro, aquilo que vem para nos dificultar. Já estamos finalizando, viu, Clarissa, o podcast foi belíssimo. Se tivesse mais tempo, a gente ficaria, porque o assunto é bom, é inesgotável. Trouxe muito conhecimento, né, para a nossa comunidade atípica, para as mães atípicas, para toda a sociedade, para quebrar, né, preconceito, tabus e mitos, para que outras pessoas também conheçam e não apontem, né, para aquilo que você não conhece, aquilo que você não vive. E como você bem colocou, quando a gente vive na pele e a gente sente, é completamente diferente. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você, né, que mensagem você deixaria para as famílias atípicas, as mães atípicas, os profissionais, né, dentro da área da educação, da saúde, diante dessa temática da seletividade alimentar? Dávila, eu acho que a gente falou muito aqui sobre acolhimento, né? Sobre amor. E eu acho que acolher essa conexão, criar vínculo com a criança, criar vínculo com o seu paciente, eu acho que é a base, né? É o principal. Porque se a gente não tem conexão, a gente não tem vínculo com essa criança, a família precisa parar. Se tá um caos, vamos parar, vamos ouvir, vamos entender o que machuca, por que você não consegue, porque muitas vezes são os questionamentos que a gente não faz ao filho. O filho não quer, pronto. Vamos sentar. Por que você não consegue? Você sente alguma dor? É incômodo? Você consegue? Muitas vezes eu pergunto às famílias: ele mastiga? Como é que tá a mastigação? As famílias dizem: não sei. Nunca parei para pensar sobre isso. Né? Então, por quê? Porque, como família, eu falo porque eu também estive nesse lugar. A gente pensa no comer, no alimento à boca. Então, hoje, o que eu aconselho é esquecer um pouco do alimento e pensar no que leva a chegar nesse alimento, né? A gente entender a questão comportamental da criança, entender as questões sensoriais dessa criança, qual é o tipo de textura que ele prefere. Vamos seguir, né? Se ele gosta de uma textura mais macia, se ele gosta da crocante. Então, vamos criar alternativas saudáveis que sigam nesse conforto oral dessa criança. Como é que tá as questões sensoriais dessa criança, né? Se ele tem dificuldade de texturas. A gente sair um pouco do comer. Hoje em dia tem inúmeros brinquedos aí sensoriais que o neurodesenvolvimento oferece, né? A gente trabalhar fora do contexto do comer. Para a gente conseguir entrar na mesa, né? Ter paz na mesa, a gente precisa trabalhar um pouco fora do contexto do comer. Trabalhar com o comer, como quem me segue vê. Assim, eu trabalho de forma lúdica, muitas vezes, o comer, mas fora do contexto da mesa. Porque aí a criança ela vai gerar confiança, ela vai
baixar um pouco a guarda, né? Aquele não, aquela rejeição, e vai começar a entrar no processo da família, né? A mãe acolher, não parar de expor, ofertar, que a gente consegue progredir nesse processo, sem dúvida. Eu acredito. Muito obrigada, viu, Clarissa, por ter aceitado esse convite. Vou entregar um mimo, né, da Sensação Hortelete para você. Espero que goste. Muito obrigada. Obrigada a você por ter aceitado, né, o convite de estar aqui hoje conosco, participando, trazendo suas contribuições valiosíssimas, tanto quanto profissional, como mãe atípica também, esse lugar de fala, porque é nosso, a gente conhece, a gente compreende, né? O sentir na pele é completamente diferente. A maneira com que a gente olha e lida com as situações, né, dentro da diversidade humana. Então é necessário esse acolhimento, esses direcionamentos que a gente possui para estar acolhendo outras famílias também que passam pelas dores, pelos processos, pelos anseios. E eu quero ter vocês mais vezes aqui, viu? Vai ser convidada. Eu que agradeço. Porque é um assunto necessário e abrangente. A comunidade atípica precisa e necessita, né, de mais espaços como esse, de acesso à informação, de orientação, de acolhimento. Então, Sim, muito sem obrigada. Dúvida, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue ter o acesso, né, ao consultório. Então, eu costumo sempre dizer sim quando eu vou para palestras, quando eu venho a podcasts, porque é importante, porque a gente sabe que nem todo mundo, o acesso também aos consultórios, o custo dessas famílias de tantas terapias é muito alto. Então, a gente sabe que a realidade não é boa para todos. Então, quando a gente vem em um ambiente desse, que a gente dá pequenas orientações, para muitas famílias, para algumas famílias é um start. É importantíssimo, porque ela consegue entender, eu preciso melhorar nisso aqui, ajustar aqui, e aí a gente vai conseguindo fazer pequenas mudanças que é transformadora na vida dessa criança. Então, eu que agradeço, né? Muito obrigada. Estarei à disposição quando precisar. E é só chamar que a gente consegue organizar a agenda e vir. Muito obrigada. Estamos juntas, viu? Nessa luta, nessa construção, porque é nossa, né? Nada sobre nós sem nós. E a inclusão também, ela começa pela alimentação com respeito, com paciência e muito amor. Obrigada a você que esteve nos acompanhando, interagindo, e que a gente possa, né, fazer com que esse espaço se fortaleça cada vez mais, trazendo mães, profissionais, pessoas que contribuam dentro da nossa causa, dentro da sociedade, para estar informando, orientando e acolhendo também. Nosso muito obrigada também à nossa TV, por ser, né, uma grande parceira na luta pela inclusão, porque esse espaço aqui, ele se tornou real, né, devido à equipe da nossa TV que abraçou o nosso projeto e, somando forças, faz com que essas vozes cheguem a outras casas, a outros lares, que você também é uma voz que inspira. Muito obrigada. Eu que agradeço.